Almelo, próximo à cidade de Barcelona, na Espanha. Começando neste exato instante o treino que define as posições para o grid de largada do Grande Prêmio da Espanha. 14ª e antepenúltima prova do Campeonato Mundial de Pilotos de 1991. Na pista, a nova sensação da Fórmula 1, o alemão Michael Schumacher. Schumacher que tem a 5ª posição no treinamento de ontem. Com a sua Benetton, companheiro de Nelson Piquet, tendo também os pneus Pirelli que estão rendendo muito nessa pista. Ele vem sendo não só um tormento para o próprio Piquet, que está andando muito forte e não está conseguindo andar mais rápido do que o Michael Schumacher. Ele vem sendo uma grande sensação, porque está realmente mostrando que é daqueles que vem para ficar na Fórmula 1. Mas temos 1 hora de treinamento para que as posições possam ser definidas para a largada. Você sabe que Senna e Mansell estão na disputa direta do campeonato. Senna tem 24 pontos de vantagem sobre Mansell e pode ser campeão aqui na Espanha. Caso consiga, não vem muito bom o tempo do Schumacher, não. Não deve, inclusive, suplantar sua própria marca de 1:19.733. Repare aí como ele já faz 1,9 acima da marca de 1:18.7 de Gerhard Berger, que foi a melhor marca de ontem. Mas eu dizia que Ayrton Senna pode ser tricampeão aqui, se ele conseguir vencer a corrida. Ou se Mansell não chegar entre os 3 primeiros. Ou se Mansell chegar em segundo e Senna for o 4º colocado. Ou se Mansell chegar em terceiro e Senna marcar pelo menos 1 ponto na 6ª posição. Mansell precisa vencer de todas as formas para evitar que Ayrton Senna saia da Espanha comemorando o título de tricampeão mundial. 1:21.121, a primeira tentativa de Michael Schumacher. É o novo circuito da Catalunha, o novo circuito de Barcelona no início do seu treinamento. Então vale a pena até você checar, ver aí como é esse circuito da Catalunha, mas antes vamos dizendo que Nelson Piquet também, logo atrás do Schumacher, você vê o Nigel Mansell. Piquet fez sua primeira tentativa, virou 1:21.705 contra 1:20.853, que foi a marca de Piquet ontem, a 9ª posição. Mansell está nos boxes, Ayrton Senna também nos boxes, a briga direta entre os dois, e agora você conhece um pouco melhor o circuito da Catalunha. Você continua vendo o Nigel Mansell. Daqui a pouco a gente acompanha, à medida que os carros forem passando, a gente vai vendo melhor aí. Michael Schumacher está voltando para os boxes depois de ter dado sua volta rápida. Então, para você conferir, olha só. O Berger tem 1:18.751. Foi a melhor volta de ontem. O Mansell 1:18.970. Pouco mais de 2 décimos além de Gerhard Berger. O Senna 1:19.474. Meio segundo mais lento que o Mansell. O Patrese na 4ª posição. O Schumacher em 5º, o Alesi em 6º, Prost em 7º, Modena em 8º, o Piquet em 9º com 1:20.853, 10º Ivan Capelli, Maurício Gugelmin na 14ª posição. Essas as posições de ontem. Nós teremos 1 hora de treino. A essa altura nós estamos com 5 minutos já do treinamento aqui para o Grande Prêmio da Espanha. Reginaldo Leme nos fala aí o que ele achou deste treino de ontem, desta briga pelas posições hoje. Tem muita coisa para se explicar também sobre o problema dos pneus, que nessa pista funcionam diferente. Bom dia, amigo da Globo. Realmente esse problema dos pneus que surpreendeu a quase todas as equipes pelo próprio rendimento, pela forma como eles estavam demorando para pegar a gripe durante a própria volta e a maior resistência deles em relação a outras pistas. De qualquer forma, a pista é nova, o asfalto é novo, tudo é novo, tanto que no primeiro dia os pilotos entraram e viraram na casa de 22. Você vê que ontem já viraram os primeiros colocados em 18. A pole provisória do Berger é 1:18.751, já atingiu a média de 217 km por hora, enquanto no primeiro dia estava em 208. E essa é a característica principal do treino de hoje, me parece que é essa. O tempo está muito bom, até chegou a ameaçar chuva, isso quer dizer que ficou bem mais frio do que ontem. Não tem muita possibilidade de chuva hoje, a previsão é inclusive de chuva para amanhã na corrida.
não tem possibilidade de chuva hoje, durante esse treino. Mas como a temperatura está bem mais baixa, é o segundo dia de treinos oficiais e o terceiro dia dos pilotos na pista, então os tempos devem baixar. Essa é realmente a tendência, porque nesse circuito novo o asfalto vai pegando borracha conforme os carros vão andando. A média, que está atualmente em 217, pode subir um pouquinho. Essa pole de 1:18.751 do Berger, teoricamente não é definitiva, os tempos podem cair para 17, ou quem sabe até. Seria até uma surpresa, mas pode ser. Andar alguém aí na casa de 1:16 bem alto, tipo 16:9, 16:8. Os computadores davam aí a previsão de que a pole ficaria na casa dos 17 segundos. Então eles não ficaram muito longe da verdade, não. Tivemos 1:18.7 no tempo de Berger e a possibilidade realmente que possa cair. 1:21.033. Este foi o tempo de Martin Brundle. Ele fez ontem 1:21.415. Já baixou 4 décimos em relação ao seu tempo de ontem, o que já mostra que a pista começa a apresentar o melhor rendimento. Sobre o problema dos pneus, é exatamente isso. Os que participam com pneu Goodyear, e um deles está aí, o Alan Prost, que vai para a pista, normalmente eles têm 2 voltas só de classificação. 2 jogos de classificação, é aquela volta de aquecimento, a volta para arrebentar, para acontecer o que aconteça, e depois o pneu suficiente para voltar para o box. Aqui o que aconteceu? Como o pneu demora para começar a ficar com a aderência precisa, ele também demora para começar a gastar. E resiste. E a volta não é o ideal, porque a primeira metade da volta o carro não tem a aderência necessária. Então, a partir daí, o Prost, que você vê aí, o Alesi, o Mansell, o Senna e o Berger, todos eles conseguiram suas melhores voltas na 6ª volta, ou seja, na 3ª tentativa. Como é que é feito isso? Usa um jogo, depois usa o outro, depois faz uma escolha dos 4 melhores pneus entre os 8 utilizados e aí vai para uma 3ª tentativa. No caso da McLaren especificamente, isso funcionou com o Berger. O Senna, a equipe deu uma pisada de bola e não fez essa escolha dos pneus, bobeou, demorou e ele ia perder a chance de tentar uma 3ª volta. Saiu com os mesmos pneus, sem fazer escolha, os mesmos pneus que ele tinha dado na primeira volta. Com isso, ele ainda conseguiu baixar e marcar esse tempo aí de 1:19.474. A Ferrari também fez isso e a Williams, apesar de não ter misturado os pneus, os pilotos conseguiram 3 tentativas cada um. É uma característica diferente para este circuito, mas também fica aberta a porta do seguinte: se a pista ganhou mais gripe, Reginaldo, porque ganhou mais borracha, isso pararia de existir também. Se o pneu começa a funcionar desde o início, aí não dá a chance de fazer uma 3ª tentativa. Essa é mais uma variável com a qual as equipes têm que lutar hoje. Quer dizer, o que perceberam ontem, e não era o mesmo, não acontecia o mesmo no primeiro dia de treino, os pneus até estavam se gastando muito rapidamente, hoje pode ser o contrário. Quer dizer, pode ser que tendo gripe, pode ser um treino com o rendimento normal dos pneus. Quer dizer, tudo isso é coisa com as quais as equipes têm que lutar, têm que se defrontar, porque são todos os problemas naturais de um treino de classificação. Então vamos lá, Alan Prost. O Prost marcou ontem 1:20.245, era a 7ª posição. Esperava-se até que a Ferrari andasse mais aqui, porque a pista é muito lisa, não tem bump, como em Manicourt, no Grande Prêmio da França, quando a última vez que a Ferrari realmente disputou a ponta de uma prova, o carro poderia estar baixo, bem baixo, porque não tem salto. Então se esperava mais da Ferrari e acabou sendo, mais uma vez, uma decepção no treinamento de ontem. Vamos ver o Prost. Já não pinta boa, não. Já não é uma volta para brigar pelas primeiras posições. Abre bem a possibilidade de ele melhorar o seu tempo de ontem, que foi 1:20.245. Vejam só, ele passa com 1:2 acima, o que dá exatamente a chance para ele de chegar ali no 19:9, 20 cravados, contra o tempo de 20.2 que ele tinha ontem. Se ele conseguir 20 cravados, ele pula para a 6ª posição. Aí o Prost saiu primeira perna, agora a segunda perna do curvão que traz para a reta em descida, curva de muita velocidade. 19:20.261 contra 20.245 que tinha ontem Alan Prost. Ele sequer melhora a sua marca e permanece na 7ª posição. Vejam o que é rendimento de um carro e rendimento de outro. Em função do Berger, que marcou um 18.7, ali por aquela parcial, com 1.2 acima, o Prost tinha que buscar uma marca de 19.9.
e acabou marcando 20,2. Ele perdeu 3 décimos de segundo em relação a McLaren neste trecho final, que é um trecho o quê? É um trecho de final de uma reta em mergulho e de uma curva de 2 pernas longa e de alta velocidade em mergulho. Então veja só o desempenho de motor e aerodinâmico melhor da McLaren nesse trecho. O Prost perdeu 3 décimos de segundo nos últimos, vamos dizer assim, ele passou ali na casa de 57 para chegar a 1 minuto e 20. Em 23 segundos ele chegou a perder 3 décimos de segundo, é muita coisa. Isso é um detalhe importante para você que acompanha aí. Atento a todos esses detalhes, atento à divisão da pista em setores, como a Fórmula 1 faz hoje, como a computação aqui da Fórmula 1 prevê hoje. Então você já sabe que a Ferrari, pelo menos nessa volta do Prost, é um carro que nessa parte final perde, em vez de ganhar, que deve ser o que acontece normalmente com a Williams. Você vai ver quando a Williams estiver na pista, que ela deve exatamente nessa parte final, nesses 20 e poucos segundos finais, é que ele deve tirar uma grande diferença. Você está vendo aí o Modena, mas lá vem o Leão. Mansell acabou de deixar o box. Acabou de deixar o box com 12 minutos de treino. O inglês Nigel Mansell. Mansell que ontem foi fazer gracinha de jogar futebol, ele, o Patrese, junto com alguns fotógrafos, jornalistas, mecânicos. Fez um golaço, né? Mostrou que joga futebol, mas deu uma pequena torção no tornozelo esquerdo. Agora, não foi... Primeiro, não foi sério, não foi grave. E segundo... o tornozelo esquerdo e o pé esquerdo ele só usa para largada. Largou, acabou, o câmbio é semiautomático, ele vai-se embora, guarda a perna esquerda de lado e vai embora. Aí o Modena, abrindo a sua volta, o Modena que foi o 9º colocado ontem, conseguiu 1:27,88, hoje já virou uma vez em 1:21,651. E o Mansell está na sua volta de aquecimento. Depois de Prost, é Mansell quem vai para a pista. Fica no aguardo de Patrese, de Berger, de Senna, de um retorno de Nelson Piquet e de Michael Schumacher. Nós falávamos dos pneus, esses então que usam o pneu Pirelli, que dão aquela lixada, que normalmente já permitem 4 tentativas, ou seja, 8 voltas, aqui eles chegam a 16 voltas, chegam para 4 tentativas com cada jogo de pneus. O Nakajima fez a sua melhor volta ontem na 15ª volta, quer dizer, partindo para uma 7ª tentativa, o Satoru Nakajima. É a volta de aquecimento, a multiplicação por 2, e aí chegou-se a 15ª volta, que foi a última de Nakajima. Aí o Modena, andando o mais forte possível, olha só onde ele foi, mas passou na casa de 14, isso quer dizer que vai para tempo de 21. 1:21,576 contra 1:27,88. Uma coisa me chama a atenção: Modena mais lento, Schumacher mais lento, Piquet mais lento. Os pneus Pirelli, que eram a sensação de ontem, os pilotos hoje não estão conseguindo fazer o tempo em relação a ontem, porque o tempo esfriou. Tudo isso, gente, um treino de classificação é uma coisa incrível. 4, 5 graus de diferença na pista, um tipo de pneu rende mais do que o outro, uma fábrica leva vantagem em relação a outra. Até agora, aqueles que têm os carros com pneu Pirelli não estão conseguindo rendimento no treino. Vamos ver o Schumacher que está ali, mas quem vai abrir antes disso é o Mansell. O Mansell já está rodando, o Mansell já está rodando na sua volta. A TV espanhola está aí comendo uma barriga, porque o Mansell está rodando na sua volta rápida. O Mansell já está além da metade da volta. Eles estão completando a volta de Schumacher. Vamos ver se depois eles pegam o final da volta de Mansell. Schumacher completou 1:27,79. Um segundo mais lento. Um segundo mais lento que ontem. Aí o Senna também vai para a pista. Mansell passa completando a sua volta. Mansell completa a volta 1:19,971. Ontem ele conseguiu 1:18,970. Ele foi 1 segundo e 1 milésimo mais lento que sua volta de ontem. Esta volta de Mansell seria apenas o 6º tempo de ontem. E Ayrton Senna vem para a pista. Vem para a pista Ayrton Senna com 16 minutos de treino para sua primeira tentativa. O Mansell, portanto, virou em 1:19,971. O Gugelmin virou 1:27,43. Melhorou 6 décimos em relação a ontem, pulou para a 10ª posição. Maurício Gugelmin Piquet caiu para a 12ª posição.
Gugelmin melhora bastante, está em 10º. Piquet em 12º. Senna é o 3º colocado e está na pista. Aí na volta de aquecimento, Alesi dá para completar sua volta. Esse é o exato momento que a TV Sport também podia estar mostrando a Alesi e aguardando o Senna abrir sua volta. Eles estão meio que apanhando do treino. Alesi completou a volta nesse exato momento, 1:20.690. 1:20.690 é meio segundo pior do que ontem. Tá difícil, hein? Tá difícil para os principais conseguirem baixar tempo. O Mansell foi 1 segundo mais lento que ontem. Alesi meio segundo mais lento que ontem. Prost 4 décimos mais lento que ontem. Será que por causa do... apesar da pista estar mais emborrachada, quer dizer, teoricamente ter mais gripe, mas pelo fato da temperatura estar mais baixa, será que os pneus estão demorando mais ainda para atingir a temperatura ideal? Quer dizer, essa é uma possibilidade aí, pelo menos nessa altura do treino. Exatamente, para aquecer. O Senna explicava ontem que por eles terem menos pressão ali, downforce, menos aerofólio que a Williams, por exemplo, apesar de estar usando o máximo que tem direito, o Senna vai abrir a volta. Os pneus demoram mais para aquecer na McLaren do que na Williams. Então seria essa uma explicação também. O que abriria mais ainda a chance de uma terceira tentativa, essa sim muito rápida, na escolha de 4 dos 8 pneus utilizados. Aí o Senna, ele inicia a sua volta para a cabeça de lado, que é o indício de que ele está andando forte. Aí vem ele. Senna marcou ontem 1:19.474. À frente dele, Mansell com 1:18.970 e o Berger com 1:18.751. Aí Ayrton Senna. Ele passa na primeira parcial nossa aqui marcada para mais ou menos repetir a marca de ontem. Vamos ver se ele aproveita daí para frente. Aí o Senna, a televisão espanhola, retira a cronometragem. Ela retira a cronometragem e retira a possibilidade de a gente fazer qualquer análise parcial que teria sido nesse ponto na curva anterior a essa. Então Senna vai a essa altura absolutamente no escuro para nós, para sua tentativa de conseguir a marca. Pela primeira parcial marcada não era tão boa assim a volta, era boa, mas não para brigar pela primeira posição. Vamos ver se ele ganha daí para frente. É a primeira tentativa de Senna, vê que ele está andando no limite extremo, vê como ele foi lá fora, iniciou o mergulho, fez a primeira perna da curva, mergulha na segunda. 15, 16, 17, 18, 19.064. 19.064. Ele melhora a sua volta em 4 décimos em relação a ontem, mas permanece na terceira posição. O Pro Mansell tinha 18.970. Ou seja, a essa altura, a diferença ficou na casa aí dos 30 milésimos mais 64. Na casa dos 94 milésimos, quer dizer, menos do que se poderia imaginar, dá para entender de ver um carro passando. Mas Senna permanece na terceira posição. Berger é o primeiro, Mansell o segundo, Senna é o terceiro. Mansell, Senna, Schumacher, Alesi, Prost, Piquet já usaram o primeiro jogo de pneus. De qualquer forma, no treino de hoje, Senna tem o melhor tempo e com uma diferença bastante boa em relação a Mansell, que é o segundo colocado de hoje. 1:19 cravado, virou Senna, 1:19.064, 1:19.971 de Mansell, quer dizer, uma diferença de 9 décimos nas condições da pista de hoje, uma diferença bastante significativa. Agora, 19.0 para 19.4, que é o tempo do Senna de ontem, é uma melhora apenas previsível em relação a ele não ter terminado o treino de ontem satisfeito com o seu resultado. Nós estamos com 20 minutos de treino, restando 40 minutos ainda pela frente, tem muita coisa. Por enquanto, Aguri Suzuki, Nicola Larini, Michael Bartels e Eric Van der Poel são os 4 que estão fora. Os brasileiros nessa altura, Senna é o terceiro colocado. Piquet faz uma volta em 1:20.676, melhora o seu tempo de ontem em 2 décimos. Pula para a 9ª posição. Maurício Gugelmin cai para a 11ª posição. E aí você vê a Jordan na pista. Aí você vai acompanhando a Jordan no complemento de uma volta. O André de Césares
tem por enquanto a 17ª posição. E o Zanardi, a 20ª posição. E exatamente o Zanardi que está aí abrindo a sua volta. Piquet, que conseguiu agora há pouco pular da 12ª para a 9ª posição, volta aos boxes neste exato momento, mas ainda em desvantagem em relação ao seu companheiro Schumacher. Schumacher tem 19,7 contra 20,6 de Nelson Piquet, 9 décimos de segundo. Aí você vai vendo o Zanardi. Senna já voltou para os boxes, Berger fica ali aguardando e esperando. Mansell vai para mais uma tentativa. Mansell vai para a pista já. O Patrese continua nos boxes. E o Mansell vai voltar agora. Mansell volta agora e dá a impressão de que volta com um pneu usado. Pelo menos ali, olhando daqui. Não seria uma chance ainda da Williams a se confirmar isso? Já teria pelo menos mais 2 voltas por fazer, ou mais 2 tentativas por fazer, o Nigel Mansell. Aí você vai vendo o Zanardi para completar a sua volta. Às 3 horas da madrugada, horário aqui da Espanha, na madrugada deste sábado para o domingo, muda o horário na Europa. Termina o horário de verão. Com isso a diferença, por exemplo, entre a Europa e o Brasil, vamos dizer, entre Barcelona e o horário aí de Brasília, essa diferença cai de 5 para 4 horas. A corrida aqui sempre será às 2 horas da tarde, mas no Brasil amanhã às 10 horas da manhã, depois dessa mudança nesta madrugada, com o término do horário de verão na Europa. O relógio aqui atrasa em 1 hora nesta madrugada. Aí o Schumacher, vai a fera. E ele anda forte mesmo. Tanto anda aqui que na quinta-feira foi o único que bateu forte. Deu uma pregada das boas. Estragou um chassi. Esse é danado. Olha ele aí. Schumacher tem 22 anos. Está no seu 4º grande prêmio, sendo que no primeiro ele andou menos de 1 quilômetro, que aquele que foi na Bélgica. Ele apareceu, surpreendeu todo mundo nos treinos, largou, quebrou a embreagem. Em compensação, nos outros 2, ele já fez um 5º e um 6º lugar. É muito bom, realmente, para quem está começando na Fórmula 1. É daquelas promessas, daqueles que impressionam, aqueles que realmente impressionam. O Mansell abriu a sua volta. É exemplo do que aconteceu na outra vez. A TV espanhola mostra o Schumacher, o que mostra o prestígio do Schumacher, como ele está importante aqui na história. Mais uma vez ela mostra o Schumacher em detrimento de Nigel Mansell, que está na pista. Vale a pena fazer uma ressalva em relação ao Schumacher, que como outros que apareceram assim, andando bastante rápido no início de carreira, o próprio Senna, o Piquet, outros desse tipo Villeneuve, que andaram muito. Agora, não quer dizer que ele venha a ser um tricampeão, como o Piquet é e como o Senna vai se tornar daqui a pouco. Quer dizer, para ser um campeão, o piloto tem que ter muito mais coisas, muito mais dotes do que simplesmente andar rápido no treino. Quer dizer, por enquanto ele está pintando muito bem, mas ainda tem muita coisa para ele. E não melhorou agora não. Vai fazer 20.21, 21.2. E até esses acidentes, como o primeiro que ele sofreu no treino de ontem, destruindo um carro, até isso ajuda na formação de um piloto que pretende ser realmente um grande piloto na Fórmula 1. Aí está o Mansell agora. Você viu como o Mansell deu uma erradinha ali no approach da curva? Vira, bota para 16, 17, 18, já não vem tempo do Mansell, já não vem tempo. 1:20.1. 1:20.1 contra 1:19.9 que Mansell tinha marcado na sua primeira tentativa. Portanto, gasta as suas 2 tentativas. Se fosse um treinamento normal, a gente diria o seguinte: pro Mansell não dá mais. O Mansell já tem, na melhor das hipóteses, a 2ª posição. Mas, como a história aqui é diferente, o Mansell, pra mim, pelo que eu pude daqui olhar, se bem que é do outro lado da pista, mas eu tive a impressão de que o Mansell, quando saiu do box, não saiu com um pneu novinho, não. Me dava a impressão de ser um pneu usado. O André Ribeiro, que está aqui acompanhando com a gente, se achou também? Não deu a impressão que o pneu era usado? Ele fez que sim com a cabeça. O André, que corre na Fórmula 3 inglesa, que já acertou para sua participação no próximo ano. Mais um talento brasileiro buscando o seu lugar aqui, brigando pelo seu espaço no automobilismo europeu. Aí o Gerhard Berger. Por enquanto ele é o pole position. Então, se confirmar essa impressão, esse nosso raciocínio, o Mansell teria mais 2 tentativas pelo menos, e uma delas com pneu novo. Aí o Berger.
O que pode ainda mais estar confirmando a tese, ou a hipótese levantada pelo Reginaldo, de que a pista mais fria, o pneu que só estava ficando bom do meio para frente, ainda está demorando mais ainda para aquecer e para ficar bom. Por isso é que os pilotos não estão conseguindo baixar os tempos. Só o Senna baixou seu tempo em relação a ontem. Quer dizer, desses que estão na briga pelas primeiras posições. Vamos ver o Berger. Aí vem o austríaco, que já algumas corridas está muito a fim de uma pole position. Olha como ele abana como balança de frente. Aí vem o Berger andando forte. Vamos ver se a TV espanhola mantém aí a cronometragem. Ele recebe o sinal. Traçado ali era por dentro mesmo. Teoricamente não foi atrapalhado, mas a volta não vem lá nada disso, não. Não vem para ele, pegou mais tráfego aí. Não vem para brigar, o Capelli não vem para brigar pela sua própria posição de 1:18.7. Pelo menos com este primeiro jogo de pneus, ou com essa sua primeira opção. Ele passa aí na casa dos 47 embaixo daquela placa, teria que passar com 46 para tentar alguma coisa. Repare, ele tinha 54,556, já virou 1,7 acima. Quando o carro some atrás daquela plaquinha ali amarela, ele tem que estar de 45 para 46 para brigar pela pole position. Uma volta para cima de 20. Aí o Berger, esse toque na zebra aqui tem que ser 12, na casa dos 12, para ele poder tentar alguma coisa, de 11 para 12, que é exatamente para chegar brigando na casa dos 18. 21 e 2, uma volta muito ruim de Gerhard Berger. 1:21.2, então você já sabe, né? Aquela plaquinha, o carro tem que sumir de 45 para 46 segundos. O toque naquela zebra, tá aí o Prost de novo, o toque naquela zebra, ele tem que estar 1 minuto e 11 para 1 minuto e 12, senão ele não tem nenhuma chance. Então você também já vai aí, aproveitando não só a parcial oficial da cronometragem, mas essa nossa parcial também. São mais duas, para que a gente possa, em 3 pontos da pista, ir acompanhando e sentindo da possibilidade de uma boa volta de cada piloto. Vamos nos aproximando da meia hora de treino. Por enquanto, ninguém ainda ameaçando Gerhard Berger. Você vai de carona com Alain Prost. Você vai de carona com Prost. Prost já vai abrir sua volta. Berger, Mansell, Senna, Patrese e Schumacher. Alesi, Prost. Nenhuma alteração nas 7 primeiras posições. Na oitava sim, porque Capelli fez uma boa volta. 1:20.5 é o oitavo. Pirro é o 9º, Piquet é o 10º, Brando é o 11º, Blondel o 12º e Maurício Gugelmin vem logo a seguir. Perdeu 3 posições Maurício Gugelmin. Aí o Prost vai abrir, daqui a pouco o Senna na pista, ele vai voltando. O que deixa claro que o Senna vai fazer mais de 2 tentativas. Porque o negócio dele é no final sempre. E não só o Senna, você vê o Mansell com 25 minutos, já deu duas voltas, que é claro que tem um pneu aí reservado, tem um trunfo pro final. Aí o Prost. Vamos ver, vamos marcando. Além daquelas 3 marcas, tem mais uma aqui quando o carro corta de frente para você. Aí nesse ponto, então ele vem no mesmo tempinho do Berger. Vem no mesmo tempinho do Berger. Aí o Prost. Aí no mergulho. Aí ele vem aí. Olha lá, sumiu atrás da placa na casa dos 47. Vem no mesmo tempo do Berger. Vem para fazer de 20 alto para 21. Olha lá, 1 segundo acima. Ele dá uma certa recuperada. O que pode dar ele a possibilidade de fechar na casa de 1:20. O Prost tem 1:22.61. Então ele começa a brigar com o seu próprio tempo. Voltou a perder em relação ali. Você viu que ele passou 1 em relação ao tempo do Berger de 1:18.7. Olha lá. Ele perdeu outra vez 2 décimos nessa parte final. Já perdeu menos. Ele poderia ter virado aí em 19,8, acabou 19,9. Já melhorou um pouco, já conseguiu um acerto melhor no carro, um pouquinho mais equilibrado. E o suficiente para passar o Alesi, para tomar a posição do Alesi na briga particular dos dois. Assume a 6ª posição Alain Prost. Ele tinha 1:20.245, faz 1:19.936. O Alesi tem 1:20.197, vai ter que voltar para a pista para brigar. E aí o Patrese.
Ricardo Patrese, que já vem na sua segunda volta. Ele já abriu, já fez e o Senna vai aí. O Senna abrindo a volta. O Patrese virou um 26.877. Ele passou, abriu a primeira volta e vamos ver o seguinte, vamos ver se o Patrese tentou jogar diferente. Até de aquecer mais ainda o pneu em outra volta mais rápida para partir para uma terceira. Pode ser tentado uma jogada diferente. O Senna deu uma escorregada ali. Porque essa primeira volta, o Patrese, primeira volta que já seria cronometrada, ele fez 1:26.8, um tempo muito alto. Estourou o motor. Lá foi o motor da McLaren de Senna. E olha o que vai ficando de óleo na pista. Ele ergue o braço, você viu que estava no limite dos limites. O Senna tem dois carros. Ele para por ali. Lá vem o mecânico preocupado. Aí a imagem do box da McLaren devia estar no limite total e absoluto. E pode ter dado uma passada de giro também. E aí, o Senna, que vai ter que voltar agora, vai ter que tentar dar um jeito de voltar pro box para fazer mais uma tentativa. Existe imagem mais rara na Fórmula 1 do que essa de um McLaren parado com o motor quebrado, o motor Honda quebrado e o Senna fora do carro? Isso é realmente uma coisa que muito difícil de acontecer e você vê como ele realmente está num ano em que deve dar, está caminhando para o título, porque isso aconteceu num treino que nem sequer a pole tem sido tão importante para ele nesse final de campeonato. Aí o Senna, a única coisa negativa nesse treinamento é que esse jogo de pneu foi, porque ele fica ali, o carro vai ser retirado, mas esse jogo de pneu foi, ele tem que dar um jeito de voltar para tentar alguma coisa. Então se ele estava querendo, ontem ele reclamou que não pôde depois usar os pneus misturados, e mais uma vez ele não vai poder usar os pneus misturados. E precisa ver também como é que ele vai conseguir voltar aqui pro box neste restante de treinamento. Nós temos 26 minutos a mais de treino para ele tentar voltar, para conseguir dar mais uma volta, para conseguir fazer mais uma tentativa. E aí você vai vendo o Schumacher. Lá vem o Schumacher. Já viu quantas vezes ele vem à pista? Ele vai vir umas 8. Aí o Schumacher. Aí o Michael Schumacher, ele olha, ficou, olha ali onde o Senna estourou o motor, hein? Tanto assim que todo mundo voltou para o box, que a pista realmente está banhada de óleo. Exatamente no momento em que o Schumacher sai do box para tentar alguma coisa. Berger é o primeiro, Mansell é o segundo, Senna é o terceiro, Patrese é o quarto, Schumacher é o quinto, Prost é o sexto, Alesi é o sétimo, Capelli é o oitavo, Pirro é o nono, Piquet é o décimo, Gugelmin 13º. Estou falando do Patrese, que ele tentou armar um golpe diferente. O Patrese abriu a volta. Olha só como cada um está tentando uma coisa. E como se confirma, então, a história de que o pneu está difícil realmente de se aquecer e está difícil de entrar na briga. Olha só, o Patrese fez a volta de aquecimento. Aí fez uma volta um pouco mais rápido, virou um 26.6 para aquecer sem detonar o pneu. E aí mandou a bota e virou 1:20.392. Continua na quarta posição. Foi mais lento 7 décimos que seu tempo de ontem, mas foi uma jogada, quer dizer, ele tentou criar alguma coisa diferente. Em vez de andar com outro jogo, depois misturar os pneus, ele tentou então fazer o quê? 2 voltas para partir para uma tentativa. É uma pista nova, são os segredos do circuito da Catalunha para pilotos, para equipes, e está cada um tentando tirar o seu coelho da cartola, cada um tentando armar um golpe para se dar bem nos treinamentos. O Schumacher parece que se deu mal nessa tentativa, porque tudo indica que ele esteve com pneu novo, parece que é um pneu novo, quer dizer, era uma tentativa que ele teve que interromper por ali mesmo, já está indo para o box, em função do óleo jogado na pista pelo motor do carro do Senna. Quer dizer, mas ele teve que dar a volta inteira, porque ele tinha acabado de sair do box. Então, o pneu já gastou bastante. Se bem que tem sempre aquela vantagem dos Pirelli em tentar lixar aquela coisa toda e poder dar uma volta a mais ainda que os outros. Eu não sei se de repente não seria o caso de alguém tentar 2 voltas lentas. Mas é que tem que fazer um cálculo de combustível muito preciso. Mas tentar 2 voltas lentas. Aquela volta de aquecimento dá 2. Para tentar aquecer direitinho o pneu, de dentro para fora, como deve ser, sem perder a borracha, sem deteriorar. Podia ser de repente uma jogada
que alguém pode pensar, quem sabe se não é o próprio Senna que tenta isso, porque já que ele não vai poder misturar os pneus, que seu carro ficou lá do outro lado. Então tá aí o Alesi para mais uma tentativa. São as várias opções deste grande prêmio da Espanha. Vamos lá com o Alesi, vamos ficar ali com ele, vai curtir um pouquinho o carro, ronco do motor, vai com o Alesi. Aí vai o João Alesi. Você viu na mudar de marcha, muda e já tirou o pé. Já tirou o pé. Mas como é, será que eles não conseguem entender que tá cheio de óleo aquilo ali? Paralisado, lógico, tá paralisado o treino. O Alesi nunca deveria ter saído. Mas nunca deveria ter saído naquela circunstância. Aí o carro, que é o carro do Sir Watkins, que é o médico da Fórmula 1, tá aí, bandeira vermelha para lá e para cá, para pista e para pista de velocidade aqui nos boxes da Espanha. O treino está paralisado. Veja só, o treino está paralisado com 37 minutos. Nós temos mais 23 minutos de treino. O primeiro colocado é o Gerhard Berger, tem 1:18.751. O segundo é o Mansell, 1:18.970. O terceiro é Senna, 1:19.064. O quarto é Patrese, 1:19.643. O quinto é Schumacher, 1:19.733. O sexto é Prost, 1:19.936. O sétimo é Alesi, 1:20.197. E destes 7 primeiros colocados, apenas Ayrton Senna e Alain Prost têm os tempos de hoje. Os outros permanecem com os tempos de ontem. Então vale aproveitar e tá parado isso aí. No momento você vai ver como estourou o motor Honda de Ayrton Senna. E nesse ponto ele já sentiu, tá no meio da curva. Tem que tomar cuidado também, porque se não joga óleo na própria roda traseira e aí ele escorrega no seu próprio óleo e aí não tem como segurar. Veja lá a ameaça de fogo ali por baixo e como já vai caindo o óleo, que aí já vai uma cascata ali banhando a pista. Mais uma vez para você acompanhar por outro ângulo. Aí, ó, já foi embora. Aí já estourou o motor. O pneu, é bom que a gente explique mais uma vez, ou para você que não pegou o treino desde o início, aí o trabalho desse pó químico que é jogado onde fica o óleo na pista. Que em cada treino, está aí o Senna explicando, já chegou no box, veio de carona no carro do Tocino, que nessa altura estamos a 24 minutos do final do treinamento. E aí Ayrton Senna já se prepara para voltar à pista. Já se prepara para ver de que jeito ela ficou. Aí ele aí colocando a balaclava, buscando o máximo de concentração. Vai para as luvas, para o capacete. Exatamente o que ele vai colocar agora. Já vai se ajeitando Ayrton Senna para mais uma tentativa. Logo no box ao lado, Nigel Mansell. E dentro de mais 20 segundos, nós teremos o reinício do treino. E aí é esperar para ver o que acontece, para ver o que cada um pode fazer nesta briga, que ainda promete muito nesses últimos 23 minutos de treino. Ayrton Senna vai para o carro. E eles não cumprem a promessa, não. A informação de que a pista seria reaberta precisamente às 2 horas. A bandeira vermelha continua, agora é retirada. Então a pista está aberta. A pista está aberta, o tempo está correndo. O Bruno Cerati deu a ordem ali na porta de entrada, na porta de saída do box. 37 minutos, 35 segundos nesse minuto corridos de treino. Há uma certa demora para que os carros possam voltar à pista e vamos analisar para ver o que acontece, né? Esse pneu sobrando, será que cada um não vai usar ainda um pneu velho, o restante que tem, para passar ali por cima 2, 3 vezes, para poder espanar aquele pó químico que está ali onde estourou o motor
o Honda 12 cilindros da McLaren número 1 de Ayrton Senna. Tá aí a bandeira verde, a pista está aberta e está à disposição dos 30 que brigam pelas 26 vagas para o grid largada. O Senna retirou o capacete, retirou a balaclava, tira ali o airplug, uma coisinha de espuma para que o piloto possa suportar dentro do carro o altíssimo nível de ruído. O Gugelmin me dizia, inclusive, de que o carro dele tremia tanto no Grande Prêmio de Portugal porque rachou o soalho. Coisas incríveis que só acontecem na Leyton House. Eles foram trocar o soalho que saiu da mesma forma, era completamente diferente, então tiveram que correr com um soalho velho, e aí rachou e o carro começou a tremer. Eles que pior do que não enxergar a pista, foi que balançava tanto que esse earplug, essa proteção de ruído nos ouvidos caiu. Faltavam 7, 8 voltas. E disse que o barulho dentro do capacete era uma coisa tão insuportável que na segunda-feira ele só começou a ouvir alguma coisa depois do meio-dia. E até o meio-dia ele não ouvia nada. Acordou e não conseguia escutar nada. De tal forma, ele ficou enlouquecido com o barulho dentro do carro, dentro do capacete, nas últimas 7, nem ele sabe precisar, 7 ou 8 voltas no Grande Prêmio de Portugal. Aí Schumacher, o alemãozinho quer andar. O negócio dele é acelerar. Ele está vivendo assim uma fase de rara empolgação. O piloto acaba o treino, a primeira coisa que ele faz, ele vai no seu caminhão, tira o macacão. Nas entrevistas tem que dar, tira o macacão, bota a roupa paisana, né? Ontem eram 7 horas da noite, 7h30 da noite, o Schumacher estava desfilando de macacão, vestido de macacão aqui pelo circuito. Está curtindo um grande barato, seus primeiros momentos de ídolo, o alemão Michael Schumacher. Só que o carro não partiu não, ele ficou ali. Aí o Pierluigi Martini com a Minardi agora volta o Schumacher para a pista. Pneu lixado, hein? Dá para ver direitinho que é o Pirelli lixado. Ele chega com um brilho especial. Ele passa lá na máquina, é lixado. Então esse é o pneu já utilizado, que foi lixado, e volta à pista e você vai de carona com ele. Vai de carona aí na sua Benetton. Portanto, pneu lixado, pneu reaproveitado para a Benetton de Michael Schumacher. O Schumacher, quando você se lembra, na interrupção do treino, ele estava com um pneu novo. Aí agora, acho que para reconhecer de novo o estado da pista, para saber como é que está, ele vem então com o pneu lixado para preparar o pneu novo para a sua última e definitiva tentativa. Ele que já andou, ele foi o piloto que mais andou e o piloto que estabeleceu no dia de hoje 1:20.779. O seu tempo definitivo por enquanto, quer dizer, o seu tempo, melhor tempo, que é o tempo de ontem, 1:19.733, que lhe dá por enquanto a 5ª colocação, portanto terceira fila no grid de largada ao lado de Alain Prost por enquanto. Aí o Schumacher. Aí você viu na hora que ele passou ali, né? Na encrenca, o que subiu de poeira. Não, e ali agora é bom que passam muitos carros em cima, exatamente em cima das manchas de óleo, que é para limpar de uma vez. Não adianta ficar fugindo daquele traçado, porque aquele é o traçado natural para se fazer tempo. Quer dizer, quem tiver que fazer tempo vai ter que passar ali, então é bom tirar logo aquela poeira dali. E olha só, Schumacher já deu a volta e já disse, não deve estar dando não, voltou pro box. E lá vai o Senna. E me dá a impressão que vai também com o pneu que estava quando quebrou o motor. Porque sai com o pneu, não sai aquele pneu bonito, novo, com a borracha brilhando, não. A mesma coisa o Alesi. Também pneu velho, e logo atrás do Senna vai o Mansell, que deixou o box agora também com pneu velho, quer dizer, pneu já usado. Você viu o Modena de pneu novo, você viu a diferença. Dá pra ver claramente a diferença de um pneu usado para um pneu novo. O Modena no Ratinho, número 4, estava ali com um pneu novo. O Senna saiu com um pneu velho, realmente. Vamos ver se alguém passa naquela sujeirada toda e tem coragem de encarar uma volta rápida. Aí o Alesi, com isso o tempo vai passando. Nós vamos nos aproximando dos últimos 17 minutos de treino. Olha só o que acontece. E o Senna rapidinho puxou do traçado, você viu? Ele entrou ali no traçado, ele não podia dar um golpe muito forte, senão ele rodava ali. Mas você vê que dá aquela primeira passada, então depois que
vem a segunda perna da curva, a segunda parte da curva, vamos assim dizer, ninguém vai passar por cima daquilo, né? E o Patrese vai para a pista. E ele já deu 3 voltas com o pneu e vai de pneu usado. E ele já deu 3 voltas. É um circuito completamente diferente. Que dá com isso o quê? A previsão de que não devemos ter troca de pneus amanhã. Parece que já não é nem previsão mais, é uma decisão de não haver troca de pneu, decisão entre os principais pilotos aí que estão na luta pela vitória, é isso? A previsão é essa, quer dizer, não tem nenhuma intenção de trocar pneu, a não ser por algum problema que possa surgir no pneu durante a corrida. O Alesi foi outro que você viu ali, passou, olhou, não gostou e voltou. Então aí vem o Senna. Com o seu outro carro, chamado carro reserva, mas foi assim que ele conseguiu sua melhor volta ontem. Senna vai abrir volta. Senna passou. Passa e acelera. Passa e acelera e sai descendo, rasgando a reta no circuito da Espanha. Vem ele para a primeira curva, esse S longo, vamos assim dizer. Aí, pela direita, puxa a perna para a esquerda, dá uma tangenciadinha e entra no curvão. Você viu que ali já alguém deixou óleo também, né? Não tanto, mas deixou. Sai do curvão, pega a pequena reta. Aí vem para o segundo ponto, onde será, talvez seja possível uma freada para ultrapassagem. Outro curvão para a direita, quase. Tomando a direção oposta, e aí ele entra por onde ele estourou o motor. Fez um traçado um pouco diferente, prendeu um pouco mais por dentro para ir lá fora, mas não é volta de tempo, não. Não é volta de tempo. Ele foi para uma outra volta para sentir a pista, tudo com o primeiro jogo de pneus. Olha, não está gastando nada, porque ontem também não dá para isso tudo, não. O Senna já está indo, ele deu 2 voltas, deu mais uma abrindo uma volta, depois estourou, são 3 voltas e meia, 4 voltas e meia, está completando 5 voltas e meia, vai ter que voltar ali para o box, ele vai para praticamente 6 voltas com um único jogo de pneu. Reparei que o tempo não sequer é próximo do que ele necessita. E aí ele vai exatamente para o box. Aí voltando para o box. Que o seu feeling possa ter determinado que ele possa fazer, e tá aí o Patrese. Aí o Patrese, que voltou à pista agora, estaria teoricamente abrindo uma volta rápida. Você vê que de rápida não tem nada à volta dele. Patrese fazendo a mesma coisa que fez o Ayrton Senna. Deu a volta, passou. Olha só, ele está aí 6 segundos acima do tempo. Se completasse essa volta, viria para completar em 1,25, 1,26. Nesse vídeo ia mais longe ainda, 1,28. Aí o Patrese deve se encaminhar também para o box. Ou se sentir firmeza no pneu, pode até dar mais uma volta. Aí todos eles estão ali, cada um colaborando consigo próprio. Para espalhar um pouquinho. Acelerou, hein? Botou potência. Despejou potência. Primeira e segunda perna da curva que traz para a reta do box. E aí acelera e vai-se embora para Patrese. Vai-se embora para Patrese. Ele virou 1,31,300. Ele então repete o que fez da primeira vez que entrou na pista. Fez 2 voltas de aquecimento. Uma bem lenta, outra 10 segundos acima do tempo de brigar. E agora vai para uma volta mais rápida, para mais uma tentativa. É um treinamento completamente diferente, esse do Grande Prêmio da Espanha. Aí o Patrese. A espanhola não mostra o tempo, agora sim. Vamos ver o que ele acontece. Está muito alto. Está muito alto o tempo do Patrese. Está também muito alto. Foi mais uma vez para tentar, para sentir o que possa estar acontecendo. Onde ele saiu com 41, ali depois do óleo, depois exatamente da curva, do problema que motivou a interrupção do treino, ele tinha que estar com 36, ele estava com 41. Aí já mais ou menos na mesma volta anterior. Mais ou menos no ritmo da volta anterior. Virando para lá na casa de 1,30, Ricardo Patrese. Vamos ver se agora ele vai para o box ou se ele vai para mais uma volta. Ele deu uma lançada nessas 2 curvas que antecedem a reta. Aí depois, deve ter sentido que não dava, recolheu. Então agora ele vai para o box. Volta para o box. É aquilo que nós dizíamos, é muito difícil. É muito difícil
com o óleo que ficou ali, com todo o trabalho que se teve. De qualquer forma, nós temos 12 minutos de treino, para alguma tentativa, para alguma coisa. As equipes continuam trabalhando. Berger está dentro do seu carro, não houve troca de carro, não. O Berger está dentro do seu carro, está sem a carenagem, a equipe continua mexendo. O mesmo acontece com Ayrton Senna. O Nigel Mansell não está no carro, mas a equipe está trabalhando. Agora ele vai para o seu carro titular. O Patrese vai ter o seu carro puxado para a garagem, até reportar para a equipe o que sentiu, como viu, que pode ser feito ainda para alguma tentativa. As Ferraris estão paradas no box, os pneus montados nos carros de Prost e Alesi com os cobertores ali elétricos para aquecimento. As Benettons também nos boxes, os carros de Piquet e de Schumacher. São as 4 principais equipes. Maurício Gugelmin é o 13º, Piquet é o 10º colocado, Senna é o 3º, Berger é o pole position. As posições não mudaram. E se não mudarem, o Mansell mesmo largando em segundo, vai ter uma encrenca feia pela frente, porque se o circuito em Portugal é sujo por dentro, aqui é mais ainda, porque aqui ninguém nunca passou ali. É uma pista que não tem nem borracha. Ninguém passou por ali. É logo na saída da curva que se larga, e o carro vem lá fora, não dá nem para trazer para dentro, como alguns fazem em Portugal, para passar na linha de dentro. Porque olha, é ali, quer ver? Olha aqui. Vamos ver. Olha só. Olha lá, onde é que já sai o carro? Veja o lado de dentro. Mas olha, o carro nenhum pensou em passar por ali. Então é muito ruim para quem larga naquela posição, para quem larga nas posições pares, que é o caso de Mansell, por exemplo. É o caso de Patrese, de Prost, de Capelli, de Piquet, de Blundell, por enquanto, de Modena, de Morbidelli, de Nakajima, de Zanardi, vai por aí afora. E foi numa largada dessa de dentro para fora aí do Mansell, que o Mansell largou jogando o carro para cima do Senna no Grande Prêmio de Portugal. O Senna teve que cortar sua largada, evitar a batida, mas demonstrou todo o seu descontentamento. E disse que não sabe se vai conseguir evitar uma outra atitude dessa do Mansell pulando para cima. Só que agora, no caso aí, o Mansell pularia para cima do Berger, eles largando nessa posição. O tempo vai passando e vai ficando difícil um aproveitamento. O Brasil, você sabe, já conquistou a sua vaga para as Olimpíadas, para os Jogos Olímpicos aqui mesmo de Barcelona, no próximo ano, quando venceu o sul-americano masculino, batendo a Argentina na final. E está aí na batalha no feminino. Hoje tem Brasil e Argentina às 4 da tarde, ao vivo aí na Globo para você. Brasil que já passou 3-0 sobre o que era o seu fantasma, né? Que era o drama do voleibol feminino brasileiro, que era a seleção peruana. O Brasil ontem já, olha, no seu último jogo já sapecou aí um 3-0 em cima das peruanas. E também de Schumacher. Agora ele vai, hein? Vai-se embora o alemão. Abriu, despejou potência na reta e vai ele. É o primeiro a realmente partir para uma volta. É o primeiro realmente a partir para uma volta. Vamos ver, Michael Schumacher. É bonita a condução dele. É uma coisa que se atira mesmo, ele vai dentro da curva. Vamos ver o tempo do Schumacher. Eu que a pista pode estar complicada. Vamos ver como ele passa ali, mas não vem tempo não. Em 2 segundos acima do que seria necessário naquele ponto para uma grande volta. Pega a carona no carro dele, briga daqui, briga dali, balança de cá, balança de lá. E aí já não tem mais a menor condição. Ih, atravessa a frente, saiu, a frente quis ir embora, ele trouxe de volta. Fez ali um malabarismo, mas matou a volta. Outra coisa muito boa no Schumacher é a forma, e aí que o piloto mostra realmente quando tem talento. Olha aí, de novo. A forma como ele corrige. Você viu agora que realmente ele podia perder a frente do carro e ia para o guarda-reio, ia para o acostamento. Ontem, no treino de ontem, teve um exemplo muito mais gritante disso. Realmente o carro já saindo, ele foi buscar e trouxe de volta com muito talento, muito domínio do carro. Acho que não cabe dúvida nessa altura. É um superdotado. Tem talento, é velocíssimo agora.
daí a se afirmar, vai ser um campeão do mundo. Necessita de uma série de outros quesitos. Mas, aí olha, 4.1 acima do tempo do Berger. Marcou o Schumacher 1:22.9, com todo o malabarismo que fez. É aquilo que eu dizia quando o treino estava parado. Pode ser que eu me engane, mas é muito difícil. Já estava difícil pelas condições da pista. Essa altura a coisa fica realmente muito complicada. E todo mundo sabe disso, tanto assim que você vê as equipes, na verdade, preparadas. Os pneus sendo pré-aquecidos nos boxes, todo mundo ali. Mas ninguém está trabalhando com muita pressa, não. Muita calma, por sinal, os boxes meio quase que vazios. Se tiver alguém para sair, vai ser nos 2 minutos finais ou nos 3 minutos finais, que é para poder passar pela linha de chegada antes de completar 1 hora de treino e então fazer uma última volta para valer. Se tiver que sair, alguém vai ser ali, faltando já menos de 6 minutos para o treino terminar. Está tudo muito calmo. Vamos para menos de 6 minutos para o final do treino. Quem sair agora sai para tentar tudo ou nada. Então vamos olhar aqui. O carro de Patrese tem ainda os pneus cobertos. O carro de Mansell também tem os pneus cobertos. O carro de Berger está sendo montado agora. Muita gente na frente do carro de Senna, como sempre, não dá nem para ver. Ele some atrás da multidão que se aglomera ali na frente do box da McLaren. Os 2 próximos a sair deverão ser Alesi e Piquet. E o Berger que está aí tendo seu carro preparado. E Nelson Piquet vai sair neste exato instante. Vai saindo neste exato instante Nelson Piquet e sai também Jean Alesi. E o Berger vai sair também. E vai sair também Gerhard Berger. A esta altura nós temos 5 minutos cravados para o final do treino. 2 minutos e meio que um piloto demora para girar por aí. Depois você tem mais uma chance. Eles partem para tudo ou nada. Partem para a última tentativa. Pneus misturados ou pneus novos, dependendo da opção de cada equipe. Os 4 dos melhores entre os 8 utilizados ou 4 pneus novos. Aí cada equipe faz a sua opção de acordo com como conduziu o treino, como ela projetou o seu trabalho no treino. O Mansell entra no carro também e se prepara para sair. Agora tem o seguinte, hein? Vai ser um grande prêmio. Vai ser um trânsito terrível. Então tem a pista contra, tem o óleo com pó químico e tem gente para tudo que é lado. Olha o Berger saindo aí. O Mansell partiu. Saiu o Mansell dos boxes também. Ayrton Senna está dentro do seu carro, o mesmo acontecendo com o Ricardo Patrese e saiu o Prost. Você está vendo o Berger e a gente vai informando. Berger na pista, Mansell saiu, Alesi e Piquet estão à frente de Berger. O Mansell está atrás do Berger e o Prost está atrás do Mansell. E o tempo vai passando e restando Patrese e Senna, que são realmente os que gostam mais de sair na última hora. E olha, isso é muito da confiança do piloto, porque a pressão é ainda maior nos últimos minutos, o piloto fica ali dentro do carro. O Senna desenvolveu realmente todo um processo para suportar e para que essa pressão consiga funcionar nele como elemento de alento. E o Patrese é a mesma coisa. O Patrese também é outro que sai no instante final. Ele fica ali sentadinho dentro do carro, se concentrando, e todo mundo vai quando ele sai nos últimos instantes. São sempre os últimos a sair, porque são os que resistem melhor a essa pressão. Senna vai sair agora e o Patrese ainda tem os pneus cobertos. Senna sai com 57. Patrese tem 30 segundos para sair, senão não marca mais nada. São sempre a opção do Patrese foi sair por último. Ele e Senna ficam ali. Eles ficam se autocontrolando. É todo um jogo que existe no treino de classificação. Restando 2 minutos e meio. Aí o Berger vai abrir a volta. Alesi e Piquet já abriram. Nós temos essa altura Alesi, Piquet e Berger na volta rápida. E você vai acompanhando a volta rápida. Patrese sai no limite extremo. Vai sair com 57,45. Vai ter que andar rápido, senão ele não vai conseguir abrir volta. Você vai vendo o Berger. O Jaumin também abriu a sua volta.
Mansell abre nesse exato instante. As feras estão todas voando na pista. Você vê o Berger e o Senna que está lento ali atrás. O Berger que tenta a volta rápida. É difícil, tá complicado. Coisa tá feia ali. O Berger já abortou essa volta para tentar uma outra. Vamos ver. Restando 1 minuto e 40. Olha o Mansell. Vai que vai voando. Lá vem o Leão. Passa todo mundo ao mesmo tempo. Alesi 1,25. Tá difícil demais. É muito difícil alguém tentar alguma coisa. Olha o Mansell. As circunstâncias acabaram impedindo a briga pelas primeiras posições. Ou será que vamos ter surpresa nesses instantes finais? Piquet virou 1,41. Optou por uma nova volta. Os pilotos vão sentindo os carros. Pelo menos é um treino diferente. É um barato diferente. Olha o Mansell. Já desistiu também dessa. Senna abre a volta. Berger completou com 1,31, tanto que o Senna passou à frente. Agora não tem mais muito o que pensar, não. Agora não tem mais muito o que pensar, porque o Ayrton tem que fazer essa volta. Ele não tem tempo para mais outra. Então ele que gosta de ser o último a marcar, nesse caso vai ser o primeiro. Porque os outros optaram por uma volta a mais. Aí Senna tentando tudo. A pista complica. Ele passa ali por onde ele estourou e não quis nem saber, passou por cima do pó. Deu só uma saidinha de traseira. Aí vai Senna. Tentando no limite extremo. O tráfego é evidente que teria que acontecer. Ele vai completando a metade da volta e vai acelerando o fundo, vai voando baixo, que é porque quer tentar alguma coisa. Tem um carro bem à sua frente. Por enquanto não foi atrapalhado. Por enquanto não foi. Vamos ver a posição que ele chega. Mergulha para cima, o carro está fazendo volta também, o que é pior para ele. O que complica mais a sua vida. Ele ameaçou e ficou preso. Pega o vácuo. Foi atrapalhado no final. Agora sim tomou o maior dos prejuízos aí o Senna. Atrás do carro de Blundell. Ayrton Senna 1,20,8. 1,20,8. 1,24,4 Berger. Quem passar vale. Quem passou, passou. Quem não passou, passasse. Aí o final do treino. Senna virou 1,20,8. Podia baixar um pouquinho por causa do Blundell, mas também não dava para chegar. Não dava sequer para chegar perto. Vejam só, o Piquet virou 23,2. O Senna 1,20. O Patrese 1,20,8, o mesmo tempo de Senna. Restando ainda passar o Mansell. Brundle passa agora 22,6. São as últimas voltas marcadas. Na casa dos 20, apenas o Senna e o Patrese, ambos com 1,20,8. O Mansell já vai voltando. O Mansell até desistiu. Foi pro box. Então, no final de treino, o Berger 1,18,7 a pole position. Mansell a seu lado. Na primeira fila, Gerhard Berger e Nigel Mansell. Ficam os tempos de ontem. Na segunda, Ayrton Senna e Ricardo Patrese. McLaren, Williams. McLaren, Williams. As McLarens largando onde tem borracha, onde está limpo. As Williams largando na sujeira. Será que vem para cima? Será que se desvia? Será que o outro sai? O que será que acontece amanhã? Olha, vai ser uma largada encardida, hein? Isso eu posso garantir. O que vai acontecer, eu nem imagino. Agora, tenho certeza que vai ser uma largada para não se esquecer. Porque vale tudo. Vale o título para Ayrton Senna, vale o título para Nigel Mansell. Berger e Mansell na primeira fila. Senna e Patrese na segunda. Schumacher e Prost na terceira. Alesi e Capelli na quarta. Piquet larga na quinta fila na 10ª posição. Maurício Gugelmin larga na 7ª fila na 13ª posição. Então você já sabe, amanhã 10 horas da manhã, horário de Brasília, aí no Brasil, todas as emoções da 14ª etapa do Mundial de Fórmula 1. O Grande Prêmio da Espanha, que pode determinar o tricampeonato mundial para o brasileiro Ayrton Senna.
Você fica agora com a Xuxa. Nós voltamos amanhã às 10 horas. Prepare aí o seu coração, a sua torcida, porque vale título mundial o Grande Prêmio de amanhã. Globo e você, tudo a ver. Oferecimento Brahma Chopp. Na Fórmula 1, fique com a número 1. Rainha System. Rainha, pratique esta marca.